E hoje é quinta-feira, é dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante e ele já está por aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Roberto, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde nossa equipe. Verdade. E aí, vamos falar aqui de um tema que é recorrente, a gente tem falado isso, mas está sempre presente na nossa visão mesmo, porque por onde a gente passa a gente vê essa situação, que é uma situação complicada, uma situação assim que deixa lamentável, a gente, né? Lamentável, deixa a gente envergonhado até com a situação, isso, né? Que é a história do roubo de cabos elétricos. Não basta lamentar, nós temos que fazer mais que isso, porque todos nós, de forma direta ou indireta, estamos sendo atingidos por esse vandalismo que é o roubo de cabos nas posteações da Grande João Pessoa. Eu estive recentemente no Rio Grande do Sul, você não percebe isso. Você caminha nos bairros, você caminha nas cidades menores em torno da grande Porto Alegre, da própria Porto Alegre, região de Caxias, tal. Prestei muita atenção e você não vê o que acontece aqui. E o pior, aqui nós temos a permanente derrubada desses cabos, que dá o aproveitamento acredito que de 100 unidades derrubadas, 10 servem para o comércio de metais, por exemplo, mas é inacreditável nós não estarmos assistindo à busca da punição. O Brasil é um país que vive da impunidade, sem dúvida, e temos exemplos gigantes e temos exemplos minúsculos. O exemplo minúsculo é esse aqui da João Pessoa, da Grande João Pessoa, onde bairros e bairros, ruas e ruas, você de um dia para o outro assiste a derrubada dos cabos para que esses cabos são, sem dúvida, coletados para atender algum intermediário, algum sucateiro, alguém que vai vender, porque a derrubada dos cabos elétricos não é somente o vandalismo por vandalismo, é o vandalismo com a repercussão financeira e gerando danos. Já imaginou um hospital tendo seus contatos digitais sendo na madrugada derrubado? Nós, moro em Intermares, nós na nossa frente, nosso prédio amanheceu de um dia para o outro uma série de cabos no chão, você assiste na calçada, na rua, tal, e de imediato o reflexo na rede de Wi-Fi do próprio prédio. Na nossa casa também estava tudo fora do ar, pegando o Wi-Fi direto para as torres, 3G, 4, 5G, mas o Wi-Fi do cabo digital, onde são derrubados os cabos, o dano continua. Verdade. Agora veja só, o senhor falou aí na questão do hospital como exemplo, né? O próprio bandido que vai furtar esse cabo, ele pode ser vítima disso, né? Porque de repente acontece alguma coisa com ele ali, ele tem que ser atendido no hospital e o hospital está numa situação que não pode atender. Né? Até familiares, que às vezes o bandido esteja agindo e não tenha o treinamento adequado no sentido de respeitar a família. Acredito que muitos deles, e existe isso de uma forma crescente, que é o desrespeito familiar. Eu acho que uma grande parte dos erros que o Brasil está avançando culturalmente nós estarmos nos distanciando dos bons tempos do passado, na qual você estava numa mesa conversando com seus familiares. E eu digo mais, isso acontece de forma tão desrespeitosa, esse roubo, que esse roubo se propaga. Recentemente nós assistimos, já pela terceira ou quarta vez, roubo de determinadas igrejas, que na minha época de jovem, eu não admitia nem pensar que uma pessoa seria capaz de adentrar pelo telhado de uma igreja para roubar materiais da igreja. Eu sempre considerei que aquilo era de um risco de punição celestial
vamos chamar assim, que quando fosse cruzar a primeira avenida, o cara seria cometido de uma paralisia para poder, na verdade, estar pagando o desrespeito para com a igreja, e a igreja abrindo os leques de qualquer que seja a sua tendência religiosa, qualquer que seja, pode ser católico, protestante, anglicano, pode ser qualquer religião. Eu acho que você adentrar a um lugar que é sagrado, em qualquer igreja, é um lugar sagrado, para saquear, para roubar, para vender por nada a algum intermediário que faz a transação do interceptador de produto roubado. Eu acho que nós estamos num desarranjo mental, nós estamos numa indisciplina social que não sei que isso vai nos arrastar para onde. Esses furtos de cabos elétricos, o senhor que já viajou vários países por aí, o senhor tem essa intensidade nesses outros países? Eu acredito que não. Talvez que na América Latina algumas outras ocorrências existam, mas eu tenho certeza de que no mundo asiático, por exemplo, é muito difícil acontecer isso. O asiático é muito disciplinado. E a punição também é rigorosa, né? Porque aqui a nossa legislação penal é muito branda. Acho que furto de cabo, eu acho que nem... né? O cara vai lá, responde a audiência de custódia, é liberado imediatamente, de noite ele está no praticando. Alguns brasileiros, não sei se surpreendidos ou não, mas já foram presos adentrando algum dos países da Ásia, e as condenações lá são vigorosas. Vigorosas, é verdade. Não é moleza. Então eu até desafio essa equipe que tão fácil derruba nossos cabos elétricos, vá derrubar no Emirato Árabe, vá praticar um crime como esse em países que têm o rigor da lei, para poder isso se fosse exposto para servir de exemplo. Porque na verdade aqui no Brasil você faz as coisas e as coisas ficam por isso mesmo. Agora a gente concentra muito nessa figura da pessoa que furta, mas a justiça, a polícia deve ir buscar quem compra, que é o intermediário. Claro. O intermediário exposto à constatação de que, na verdade, pelos caminhos da lei, fica evidenciado de que ele faz parte de uma cadeia de roubos, isso deveria ser propagado. Eu acho que nós merecemos ter um país que não se envergonhe da cultura do seu povo. O senhor falou aí desse roubo, citou esse roubo da igreja. Aqui na capital tem uma igreja histórica, no centro histórico, São Pedro de São Paulo, que passou por isso, quebrar o telhado. Não é a primeira vez. Repetido, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que isso acontece, tal. Isso, a gente sente que há uma quebra de harmonia da sociedade, né? A Academia Paraibana de Letras já foi furtada diversas vezes no tocante a tentar arrancar o material dos ar-condicionados, da rede de eletricidade e tal. Um prédio que também é um prédio tombado, é um prédio centenário, é um prédio que é um dos pontos de atração turística da Paraíba, o prédio da Academia. Mas, lamentavelmente, quando nós às vezes comparecemos à Academia, temos a constatação de que hoje está tal ambiente sem ar-condicionado, porque os ladrões vieram aqui pela 20ª, 30ª vez para roubar. Precisa revitalizar toda essa área do centro histórico, não só essa área do centro histórico, e ter também mais um serviço de preventivo, uma segurança preventiva para tentar prender essas pessoas. Hoje existem equipamentos que poderiam estar monitorando determinadas áreas, e isso não acontece somente no centro histórico, que lamentavelmente é muito abandonado, mas nos bairros nobres da grande João Pessoa. Intermares é um bairro de Cabedelo, mas é um bairro de poder aquisitivo elevado, mas a posteação e o que amanhece todas as madrugadas tem alguma equipe que pratica esse tipo de roubo, esse tipo de vandalismo.
É verdade, infelizmente é lamentável isso.